Em menos de 2 anos, a guilhotina decapitou mais de 16 mil pessoas na França. Não eram traidores, espiões ou criminosos comuns. Eram cidadãos, nobres, sacerdotes, e até os próprios líderes da Revolução. O reinado do terror, entre 1793 e 1794, transformou a promessa de liberdade, igualdade e fraternidade no maior banho de sangue da história francesa. Bem-vindo ao pesadelo que nasceu de um sonho. Era 1789. A França estava à beira do colapso. O rei Luís XVI, incapaz de administrar uma dívida monumental, governava 28 milhões de pessoas em estado de fome. Pão escasseava nas cidades. O inverno de 1788 havia sido brutal. Enquanto a nobreza banqueteava no Palácio de Versalhes, camponeses morriam de fome nas ruas de Paris. O palco estava armado para uma das maiores explosões sociais da história humana. A crise financeira era resultado de décadas de guerras caras, incluindo o apoio à Revolução Americana, e de uma aristocracia que se recusava a pagar impostos. Em maio de 1789, Luís XVI convocou os Estados Gerais pela primeira vez em 175 anos. O terceiro Estado, representando 98% da população, decidiu que não aceitaria mais ser ignorado. Em 20 de junho, juraram na sala do jogo de Pela, não se dispersariam até dar uma constituição à França. Em 14 de julho de 1789, a multidão de Paris tomou a Bastilha, símbolo do poder absolutista. A notícia se espalhou pela França em horas. Camponeses armados atacaram castelos e destruíram registros de dívidas. A Assembleia Nacional aboliu o feudalismo em uma única noite. O rei foi capturado e trazido de volta a Paris. Em setembro de 1792, a monarquia foi abolida e a República Francesa proclamada. Mas a Revolução estava longe de terminar. Em janeiro de 1793, Luís XVI subiu ao cadafalso. Perante 20 mil pessoas na Praça da Revolução, a guilhotina caiu às 10h22. Sua cabeça foi exibida para a multidão em êxtase. Meses depois, Maria Antonieta sofreu o mesmo destino, acusada até de incesto com o próprio filho. A França estava cercada, Áustria, Prússia, Espanha e Grã-Bretanha declararam guerra. A República recém-nascida precisava de um líder forte. E ele estava pronto. Maximilien Robespierre nasceu em Arras, em 1758, filho de um advogado. Era meticuloso, usava peruca empoada, roupas impecáveis e óculos de leitura. Chamado de o incorruptível, não bebia, não fumava e nunca aceitou subornos. Admirava profundamente o filósofo Rousseau. Eleito para a Assembleia Nacional em 1789, tornou-se rapidamente o porta-voz do povo. Mas por trás da fachada virtuosa havia uma convicção perigosa: quem não era amigo da Revolução era seu inimigo. O Comitê de Salvação Pública, fundado em abril de 1793, tornou-se o verdadeiro governo da França. Seus 12 membros tinham poder absoluto de vida e morte. Georges Danton, o orador inflamado, inicialmente apoiou os excessos. Jean-Paul Marat, o jornalista que gritava mais cabeças, pelas ruas de Paris, alimentava o ódio popular. Mas havia inimigos por toda parte: girondinos, federalistas, vendeianos rebeldes, qualquer um podia ser denunciado a qualquer momento. Em setembro de 1793, a Convenção Nacional aprovou a Lei dos Suspeitos. Qualquer cidadão poderia ser preso apenas por parecer suspeito, sem provas, sem julgamento formal. Mais de 300 mil pessoas foram detidas em toda a França. O tribunal revolucionário funcionava dia e noite. Em Paris, as execuções chegaram a 54 em um único dia. Não havia mais distinção entre inimigos reais e imaginários. O terror havia começado oficialmente. No oeste da França, em Nantes, o representante Jean-Baptiste Carrier ordenou afogamentos em massa no rio Loire. Chamados de batismos republicanos,
Prisioneiros eram embarcados em navios furados e afogados, incluindo crianças, padres e idosos. Cerca de 4.000 pessoas morreram apenas em Nantes entre novembro de 1793 e fevereiro de 1794. Em Lyon, 2.000 foram fuziladas. No total, o terror executou oficialmente 16.594 pessoas, com historiadores estimando até 40.000 mortes. O mundo observava horrorizado. Na Inglaterra, Edmund Burke publicou Reflexões sobre a Revolução na França, alertando para o perigo do radicalismo. Nos Estados Unidos, Thomas Jefferson ficou em silêncio constrangido. Dentro da própria França, o medo paralisou a sociedade. Vizinhos denunciavam vizinhos. Famílias se traíam. Correspondências eram interceptadas. Mesmo os mais fervorosos revolucionários dormiam com medo de serem acordados pela polícia revolucionária durante a madrugada. Em março de 1794, Robespierre mandou guilhotinar seu próprio aliado George Danton, que havia pedido moderação. "Você me seguirá em breve", disse Danton ao subir ao cadafalso. A profecia se cumpriu. Em julho de 1794, o mês 9 do Termidor, no calendário revolucionário, membros da convenção, com medo de serem as próximas vítimas, organizaram um golpe. Em 27 de julho, Robespierre foi preso. No dia seguinte, subiu a guilhotina que ele mesmo havia alimentado. Entre as vítimas famosas estava Antoine Lavoisier, pai da química moderna, guilhotinado em maio de 1794. Seu advogado pediu tempo para preservar experimentos científicos. O juiz respondeu: "A República não precisa de sábios." Charlotte Corday assassinou Marat em sua banheira e foi guilhotinada 4 dias depois. O poeta André Chénier morreu 2 dias antes da queda de Robespierre. Estima-se que 72% das vítimas eram camponeses e trabalhadores, não aristocratas, como se supõe. Após o Termidor, os sobreviventes do terror foram julgados. Jean-Baptiste Carrier, o algoz de Nantes, foi guilhotinado em dezembro de 1794. O Tribunal Revolucionário foi abolido. Presos políticos foram libertados aos milhares. A reação termidoriana trouxe investigações sobre os excessos. Documentos revelaram a extensão das atrocidades. Porém, muitos perpetradores escaparam impunes. A França exausta queria seguir em frente, não olhar para trás. A justiça foi parcial e seletiva. Na época, a imprensa francesa estava completamente controlada pelo Estado. Jornais críticos foram fechados, jornalistas, guilhotinados. O próprio Marat editava El Ami du Peuple, panfleto que clamava por mais mortes. Fora da França, relatos chegavam deformados pela censura ou propaganda. A palavra terror foi cunhada pelos próprios revolucionários. Não era vergonha, era política oficial. O terror é apenas a justiça rápida, severa e inflexível, proclamou Robespierre perante a Convenção em fevereiro de 1794. A Revolução Francesa e o reinado do terror ocupam um lugar paradoxal na memória histórica. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade tornaram-se fundamentos das democracias modernas. Mas o terror expôs um perigo eterno, revoluções que devoram seus próprios filhos. Historiadores como Alexis de Tocqueville e Hannah Arendt usaram o terror francês como referência para entender revoluções do século XX. É uma história que continua incomodando por revelar quanto bem pode se tornar monstruosidade. O legado da Revolução Francesa moldou o mundo moderno profundamente. O Código Napoleônico, nascido em sua esteira, é base do sistema jurídico de mais de 50 países, incluindo o Brasil. A abolição do feudalismo e da nobreza hereditária tornou-se modelo para revoluções em toda a Europa no século XIX. Os conceitos de soberania popular, direitos civis e separação de poderes, todos germinados em 1789, são pilares das democracias contemporâneas. O reinado do terror não ficou no passado. A Revolução Cultural de Mao Tse-tung, entre 1966 e 1976, seguiu o mesmo padrão,
purgas, denúncias de vizinhos, destruição de intelectuais. O Camboja de Pol Pot reproduziu o fanatismo revolucionário com resultados ainda mais devastadores. Mesmo nas redes sociais contemporâneas, o fenômeno do cancelamento, multidões digitais destruindo reputações sem provas, ecoa a lógica da lei dos suspeitos de 1793, culpado até que se prove inocente. A Revolução Francesa prometeu o paraíso e entregou a guilhotina. Mas também plantou sementes que floriram nas democracias modernas. É o eterno dilema humano. A busca por um mundo mais justo pode gerar os maiores horrores. A história de 1789 nos lembra que ideais sem limites se tornam ideologias sem piedade. Se você gostou desta história, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.